Olá pessoal, meu nome é Maria Fernanda e eu vim aqui hoje responder 3 perguntas a partir da minha experiência em um curso de milagres. A primeira pergunta é: quais são as principais limitações que você já transcendeu em um curso de milagres? Bom, uma limitação que sempre ocorreu aqui foi o medo da rejeição. E isso acontecia de algumas formas. Por exemplo, uma delas era dizer sim mesmo sem querer. Mesmo querendo dizer não, eu sempre repeti várias vezes de dizer sim, atuar a partir desse lugar, de querer estar sempre agradando, né? Por quê? Pelo medo da rejeição, pelo medo de ser descartada, pelo medo de não ser aceita. Então, muitas e muitas vezes eu dizia sim e querendo dizer não, mas não me posicionava, e uma das coisas que aconteciam bastante era me ficar ressentida em relação a isso, e me fazer de vítima, como se a escolha não fosse minha, de dizer ao contrário, de dizer um não, sem ter preocupação com o que a outra pessoa fosse pensar, né? E isso daí foi uma coisa que modificou, porque hoje eu consigo dizer não. No início eu ainda dizia não, muitas vezes assim, preocupada, né? Ainda assim, meio preocupada assim, se o que o outro ia pensar. Muitas vezes queria dizer de uma forma indireta, não, como se não fosse um não assim objetivo. Por quê? Porque eu acreditava que dizer um não é como se fosse algo que fosse ofensivo, né? A partir desse lugar de medo de ser rejeitada, né? Mas hoje isso já é diferente. Eu já consigo dizer um não quando eu não quero dizer realmente não, né? E uma outra coisa, assim, uma limitação, eu tinha muita dificuldade de mostrar com essa imagem aqui, né? Por exemplo, o medo de me expor. Então, uma dificuldade que eu tinha era olhar para essa imagem. Por exemplo, agora que eu estou fazendo um vídeo, então eu tinha muita resistência e uma certa repulsa de olhar para essa imagem, porque principalmente usando óculos, né? E eu estou aqui fazendo um vídeo, né? Respondendo essa questão sobre uma limitação que eu já consegui transcender, né? Olhando para aquilo que eu pensava sobre mim mesma. Então, era uma coisa que eu tinha uma repulsa de olhar para essa imagem, né? Porque eu não achava que ficava legal, né? Já sentia mesmo assim um pavor de ter que fazer algo que fosse expor essa imagem aqui, né? Então hoje, por exemplo, eu tô fazendo esse vídeo aqui usando óculos, e o óculos era algo que eu usava muito para me atacar, assim, no sentido assim, de me achar muito feia, né? Que o óculos era como se fosse me desvalorizar, né? Desvalorizar o rosto, eu ficar feia, mas na verdade isso aqui tá só demonstrando uma forma de pensar, né? Sobre mim mesma, algo assim, como se o óculos não estava me desvalorizando. Na verdade era eu que tinha a certeza que eu já não tinha um valor, né? E o óculos só servia justamente para confirmar isso, e hoje eu tô aqui gravando um vídeo de óculos, e isso foi uma coisa que foi transcendida, né? Essa limitação do medo da exposição mesmo, de mostrar essa imagem aqui, né? E a outra pergunta, antes da outra pergunta, uma coisa também que eu consegui observar que eu consegui, além, né, da forma de pensar limitada, era quando alguém me pedia para fazer alguma coisa que dentro do meu repertório aqui eu achava que eu não era capaz, porque o pensamento que vinha era: eu não consigo fazer isso, que fosse algo diferente do que eu costumava fazer, a primeira coisa que eu já ia dizer: eu não consigo fazer, eu não quero fazer, eu não consigo. Já vinha uma certeza assim: pronto, vou fracassar, porque isso é uma coisa que eu não estou acostumada a fazer, não faz parte daquilo que eu acredito que eu sou capaz, né? E hoje em dia vem ainda assim, porque é algo assim que foi muito repetido, né? Essa sensação de ser incapaz de fazer algo diferente,
do que eu costumo fazer, mas eu já consegui ir além e tá fazendo esse vídeo aqui é algo que foi pedido para fazer, não foi exigido, e eu resolvi fazer justamente por isso, fazer algo diferente daquilo que eu não penso que eu não era capaz de fazer, como tá aqui gravando um vídeo, por exemplo. A outra pergunta é: quais são as principais limitações que ainda permanecem? Ou são limitações ou são hábitos mentais? Bom, tem um hábito mental ainda que permanece, que é a preocupação com a falta. Ainda percebo esses pensamentos aqui de preocupação. Será que eu vou conseguir dar conta de ter o necessário para manter isso, para eu pagar as contas, para eu poder dar conta de tudo que for preciso, né, para poder sobreviver aqui, ter os recursos que são necessários para manter esse corpo, por exemplo, para poder fazer aqui na funcionalidade o que é preciso fazer, né? Então essa preocupação com a falta ainda é um pensamento que ainda se mantém aqui, né? Essa preocupação com a falta. E como você tem atuado diante desses bloqueios, a totalidade? Bom, primeira coisa, diante desses pensamentos, né, dessas interpretações que são esses bloqueios e esses hábitos mentais, na verdade, eu procuro não negar aquilo ali que está sendo que está vindo, né, aceitando aquilo, mas imediatamente questionando esses pensamentos. Porque no momento que você questiona o pensamento, você já coloca em xeque, né, esse pensamento. Porque a partir da totalidade isso já não tem limitações. Então, quando vem esses pensamentos, vem as sensações, as interpretações, né, e as emoções que muitas vezes surgem a partir desses pensamentos, dessas interpretações, né, o que costumo fazer uma postura mental diferente, né? Sim, eu tô tendo esse pensamento aqui, tô sentindo, mas já não fico focando naquilo ali como se aquilo ali fosse realmente algo verdadeiro, algo que é assim, não pode ser mudado, né? Então, assim, é uma atitude mental diferente. Porque, por exemplo, se eu tenho um pensamento de falta, se eu não questiono esse pensamento de falta, eu não vou negar que eu tenho um pensamento de falta, que tem preocupações. Mas se eu não questionar aquele pensamento, né, simplesmente eu vou aceitar que aquilo é assim e vou tentar resolver a partir de um lugar de desespero, por exemplo, de um lugar de preocupação, de um lugar de angústia. E mesmo que aparentemente aqui, naquele momento, eu possa resolver através de uma atitude, não vai ser resolvido, porque a certeza ainda vai ser a mesma. Então, questionar aquele pensamento realmente é colocar em xeque aquilo ali, porque é somente um pensamento, a interpretação, aquilo não é a verdade. É isso aí.